Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário em qual você vai estar vendo este vídeo. Agora propriamente é o dia 1º de abril de 2026. Há muitos anos atrás era muito considerado como o dia da mentira. Hoje ninguém está mais querendo saber de mentira, então quando se trata desse tema se torna até meio polêmico. Amanhã, pelo que eu entendi, será o dia do autismo. Eu não sei se é mundial, nacional, não sei, mas é o dia do autismo. E aqui hoje eu quero vos convidar a participar dessas 30 dias de rotina que eu quero vos apresentar por uma situação muito específica, que é a minha rotina na escala de trabalho. Eu trabalho numa escala de trabalho que se chama escala Marshall. Escala Marshall, o que é essa escala Marshall? Essa escala Marshall é uma escala de trabalho que a pessoa trabalha 12 horas, considerando de uma semana até a outra semana, iniciando na segunda e finalizando em um domingo. Então vamos considerar assim, para que seja entendido melhor. A contagem inicia na segunda-feira, como segunda e terça trabalhando, quarta e quinta folga, sexta, sábado e domingo trabalhando, segunda e terça da semana seguinte folgando, quarta e quinta trabalhando e finalmente sexta, sábado e domingo folgando. Nesta condição a pessoa trabalha em torno de 15 dias por mês, considerando só os 30 dias. Mas a grande relevância disso, o grande impacto que gera essa escala Marshall é sobre a pessoa não poder ter uma rotina como as outras pessoas. Como vocês viram, que eu acabei de apresentar, um final de semana eu trabalho, o outro final de semana eu folgo. Para que tenha uma vida de final de semana social, voltado a algum esporte ou algum evento religioso, qualquer coisa do tipo assim, a pessoa não consegue toda semana estar na mesma condição. Pois bem, isso impacta mais ainda no que diz respeito a trabalhar à noite. Mas por quê? Porque à noite é o seguinte: quando se fala em trabalhar segunda-feira, não é segunda-feira de dia, é segunda-feira à noite. Então de dia da segunda-feira, da primeira segunda-feira, eu tenho que dar um jeito de dormir para aguentar trabalhar às 12 horas noturna. E além das 12 horas noturna, ainda gera o período de percurso. Eu trabalho em torno de 1h40, 2 horas longe de casa. Então 12 horas de turno mais 4 horas de percurso equivale a 16 horas, que chegando até as 24 sobra quanto tempo para dormir? Sobra um tempo para dormir. Aparentemente é razoável, só que quando a pessoa trabalha à noite, o sono de dia não é o mesmo. Hoje, por exemplo, eu cheguei folgando. Trabalhei 2 dias, vou folgar hoje e amanhã. Hoje eu cheguei para dormir, eu dormi direto, das 11 horas da manhã até em torno de 7 horas da noite. Das 7 horas da noite até quase agora eu só fiz comida, comi. E além disso não consegui fazer nada, a cabeça estava toda desembaralhada. Agora que é quase meia-noite, estou aqui ativo. E o que impacta isso? Lá dentro está minha esposa dormindo, meus filhos dormindo. Ou seja, a vida familiar já se torna descompassada, de compasso. Enquanto uns estão dormindo, eu tenho que estar acordado. E o que fazer no período que estou acordado de madrugada? Hein? Pois bem, se tiver com sono, continuo dormindo. E quando for amanhã? Amanhã acordo com o corpo dolorido de tanto dormir. Ou seja, tem que procurar alguma coisa para fazer. E aí eu estou pensando nesses 30 dias de experiência com vocês, forçar para passar a noite acordado e dar um jeito de dormir só de dia, para evitar esse intercâmbio de horário. Um dia está dormindo, outro dia está acordado. Às vezes de noite está dormindo, outra noite está acordado. É muito complicado isso, principalmente no que diz respeito ao sistema digestivo, ao sistema nervoso. Algumas pessoas que me conhecem ainda me toleram, conseguem me tolerar, me respeitam e consideram.
leva em consideração. Mas chega um momento que vem a irritabilidade, vem a irritação. Tem que fechar os olhos, não falar nada para não entrar em confusão, não criar atrito, porque a mente cansa demais. Trabalhar à noite é muito desgastante, é muito cansativo. E não estou falando aqui para vocês propriamente para fazer joguinho emocional, não é isto. Durante este período, desses 30 dias, eu quero me comprometer a tirar o melhor proveito possível desse sistema de horário. Pois bem, um dos compromissos que eu pretendo ter amanhã, dia 2, é ir à prefeitura e retirar o carnê de imposto. Pois bem, o calendário para quem trabalha de dia funciona de outro jeito, mas para a gente que trabalha à noite tem que ter toda uma logística para que possa se adequar às obrigações. Pois bem, vou mostrar para vocês aqui virando a câmera, fiquem vendo. Aqui à minha frente eu tenho uma caixa, eu não sei se a câmera vai virar. Não estou conseguindo reposicionar a câmera. Aqui à minha frente eu tenho uma caixa com alguns frascos de desengripante, lubrificante, algumas ferramentas, alguns equipamentos que eu utilizei para a adaptação do carburador do meu veículo. Pois é, uma Belina Del Rey, ou melhor, um Del Rey Belina 1989, veículo motor AP, qual está em condição de viajar. Tá vendo aquilo ali, ó? É um ferrugem, ó. Gente, a nossa vida ela se adequa conforme nossa necessidade, conforme as nossas possibilidades. Esse é um dos carros que me serve hoje. Mas me serve para quê? Se eu for trabalhar de carro não compensa, eu tenho que ir de trem. De carro não compensa, é muito caro. E o que mais? Bom, o que mais eu posso falar para vocês? Nessas horas o pensamento fica meio em divaneio assim, ó. Fica meio em divaneio. Por exemplo, amanhã cedo meus filhos vão o quê? Vão estudar. Conforme eles vão estudar, eu vou estar aqui em casa. Eu vou conseguir passar a noite inteira acordado, já que eu dormi de dia? Eu não vou conseguir. E se eu conseguir ficar acordado, eu ainda tenho que me adequar sobre que tipo de atividade eu posso fazer para não incomodar nem tanto as pessoas que estão dentro de casa, como também para não fazer barulho em relação aos vizinhos. Eu não posso pegar uma enxada e querer carpir o quintal. Não posso cavar um buraco para colocar um murão. Eu não posso subir no pé de goiaba e podar uma muda de árvore que vai fazer barulho. Então todo esse tipo de coisa é de grande relevância para quem trabalha à noite e está de folga à noite, né? Eu penso até que deveria ter um local assim, tipo um prédio, como se fosse um clube, para, quem sabe, as pessoas que trabalham à noite e se encontram nas condições que eu me encontro, poder se juntar para bater papo, trocar uma ideia, comer um pão, porque o nosso ritmo digestivo é diferente. Eu não estou falando de um bar assim que tenha bebida e tudo mais. Eu estou falando para quem simplesmente trabalha à noite, fica acordado e a nossa rotina é diferenciada. Não quero nem falar sobre um clube, mas vamos considerar como se fosse um clube. Então assim, todo esse papo que eu estou falando para vocês, uma pessoa que for ouvir fala assim, pô, mas que papo estranho. Pois é nesse ponto que eu quero chegar. A minha condição de vida se torna uma condição de vida muito estranha, entendeu? Muito estranha. E falando em muito estranha, quero trazer para vocês uma condição em que uma vez uma pessoa falou para mim que eu era uma pessoa, como é que se fala? Não é estranho, esquisito. Não é esquisito. Eu não lembro propriamente a palavra que a pessoa usou, mas na época eu fui pesquisar no significado no dicionário e significava uma pessoa autêntica, uma pessoa original. A de nossa condição que trabalhamos à noite desenvolver uma originalidade.
nós nos tornamos uma pessoa diferenciada em relação às outras pessoas. Existem várias profissões que faz com que as pessoas tenham que se tornar pessoas diferenciadas. O meu trabalho é um trabalho muito específico. Para quem não sabe, eu sou uma pessoa concursada, já estou há 15 anos em uma empresa, concursado. Não vou falar a respeito dela, não tenho autoridade nem permissão para falar a respeito dela, tampouco para falar sobre meu tipo de serviço. Mas fora de lá, o que isso impacta na minha vida é sobre isso que eu quero falar para vocês. Porque veja bem, muitas vezes as pessoas querem trabalhar à noite por receber adicional noturno. Eu, no meu ponto de vista, eu gosto de trabalhar à noite primeiro. Não tem aquele tumulto de gente. Para mim, me ressocializar com pessoas, aquele grupo de pessoas, aquele monte de gente, aquele falatório, é difícil. É difícil demais. E não é difícil simplesmente porque eu tenho dificuldade em me relacionar com as pessoas. Mas o meu tipo de trabalho exige que seja um local restrito, isento de muitos contatos, para que esteja atento no que tem que ser feito. E no momento o ambiente de trabalho não propicia isso. Isso é uma questão particular da empresa. E não eu vou citar para a empresa o que tem que ser feito. Eu tenho que me adequar à empresa. Então, em questão à condição que a empresa me põe, eu tenho que adequar a minha vida para ver o que é mais favorável para mim até que dê. Quando não der mais, a gente vê o que faz. Tanto ela como eu. Pois bem, essa é a vida. Essa é a minha condição. Então sejam todos muito bem-vindos. Este é o primeiro vídeo. E amanhã voltaremos com mais novidades. Um grande abraço. Lourival Severino. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Nos próximos vídeos eu estarei falando de como eu comecei a trabalhar, as empresas que eu trabalhei, as funções que já exerci. A função que eu exerço eu não posso propriamente falar. Mas para quem entende, aos poucos vai entender o que eu faço e por onde eu trabalho. Um grande abraço. Se você curtiu esse vídeo, nunca falei isso em nenhum dos meus vídeos, ó. Vou fazer igual o pessoal do YouTube. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, compartilha. Aí falam que o YouTube vai reconhecer esse vídeo. Rapaz, eu nunca pedi nada disso não. Tô fazendo a ironia aqui. Se você curtiu, curtiu. Se não curtiu, tá tudo certo também. E eu tenho por hábito a falar para as pessoas que trabalham comigo assim, ó. Tudo que eu falar durante esses 30 dias aqui, caso eu consiga chegar nos últimos 30 dias, postando vídeo para vocês a respeito, o que eu falo para as pessoas que trabalham comigo, eu vou falar para vocês também. Se alguma coisa daqui for de bom proveito e servir para vocês, muito bem. Se não servir, não se sinta mal, acanhado. Imagina uma lixeira mental e joga tudo isso fora. Um grande abraço. Lourival Severino da Silva.